Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós da família Evangelizar, nossa missão, queremos neste dia acolher você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram e também pelas rádios que transmitem o Evangelho via web. Que Deus te abençoe. Queremos hoje meditar com você o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Neste sábado, dia 2 de maio, nós estamos na terceira semana da Páscoa. Senhor Deus, nós queremos ouvir hoje este Evangelho, ouvir a Tua voz através dele, Senhor. Aquilo que o Senhor quer nos dizer, aquilo que o nosso coração ainda precisa ser convencido por Ti. Nós queremos ouvir neste Evangelho. E nós queremos transformar a nossa vida, fazer mudanças em função daquilo que o Senhor fala ao nosso coração hoje. Fala conosco, Senhor. Manda Teu Espírito Santo, manda Tua graça, manda Tua bênção a cada um de nós. Que assim seja. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: isto é muito duro. Quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Amados, o que é dito hoje pelos discípulos de Jesus que já seguiam Jesus é: esta palavra é dura demais. Esta semana, amados, nós ouvimos no capítulo inteiro de João 6, é o maior capítulo de Evangelho, e nós vimos o discurso sobre a Eucaristia, onde Jesus se apresenta como pão da vida. Primeiro, lá no comecinho, ele multiplica os pães, depois ele sai de lá com o povo todo saciado, ficou encantado por Jesus. Depois eles entram na barca com os discípulos de Jesus, passam por uma tempestade e chegam então do outro lado da margem do rio. E a partir deste milagre, Jesus começa então a mostrar para este povo, a quem ele tinha alimentado, quem ele era, porque o povo estava atrás de Jesus. Então ele dizia já que ele era o pão da vida, que ele era o sustento. Aqueles que se alimentassem deste pão não teriam mais fome e sede. Ele era o pão vivo descido do céu, e era exatamente sobre isso que ele falava sobre eles, para eles. E hoje, um pouquinho antes desse evangelho, Jesus diz que ele era este pão e que nós precisamos comer da carne dele e beber do seu sangue. Então, esses discípulos ficaram horrorizados, acharam as palavras de Jesus duras demais. Então, carne e sangue, porque Jesus se dá no sacramento da Eucaristia, vivo, ressuscitado. Aliás, a nossa igreja tem muitos milagres eucarísticos.
E comer a carne, beber o sangue, receber Jesus, amados, é estar em comunhão com Ele. Por quê? Porque Jesus é sacramento. E palavra dura, amados. Talvez nós achemos mesmo que a nossa igreja muitas vezes é dura, exige demais. Que a Eucaristia não é bem Jesus, né? Que a Eucaristia é uma memória que se faz. Talvez pensemos às vezes que Jesus é um símbolo. Muitas vezes, muitas pessoas da nossa igreja pensam assim: se ajoelhar diante de um pão, adorar um pão, a igreja é muito dura. E aí o que acontece conosco? Nós vamos também murmurando. Porque se nós somos incapazes de entender que a Eucaristia é o próprio Cristo, nós seremos incapazes também de entender outros sinais que Jesus nos dá. No versículo 63, Jesus diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. Jesus quer dizer o que com isso? Que nós somos carnais demais, amados. Que nos falta Espírito Santo, que nos falta a visão de Deus, a visão daquilo que é divino na nossa vida. Nós só damos muitas vezes crédito àquilo que é carnal, aquilo que é do nosso mundo, aquilo que é desta terra, mas aquilo que vem do céu, aquilo que é salvação, aquilo que é vida eterna, nós muitas vezes duvidamos, murmuramos e desconfiamos. Por isso, amados, para crer neste Cristo, nós precisamos pedir o dom da fé. Muitos que estavam ali voltaram atrás. Eles não conseguiram viver as exigências de Cristo. E andar com Jesus, amados, é deixar muitas vezes a nossa vida velha de lado. É seguir também, é viver também essas exigências. É deixar muitas vezes o adultério, o namoro que não é santo, muitas vezes é confessar ao menos uma vez ao ano, e muitas vezes talvez nós pensemos da mesma forma: eu acho que eu vou voltar atrás, acho que não dá, Jesus está sendo muito exigente, não estou conseguindo mais acompanhar Jesus. No versículo 66, Jesus diz assim, 67, quereis vós também retirar-vos? Por que Jesus pergunta? Porque nós não somos obrigados a segui-lo, porque Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Nós temos que querer, tem que ser um desejo do nosso coração. E Pedro, Simão Pedro, a pedra, o primeiro Papa, nos diz o quê? A quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então Pedro, amados, é a rocha. Pedro é a igreja que nos ensina. Para onde você iria, amado? Para onde eu iria? Depois de tudo que nós já vivemos com Jesus, depois de todas as experiências, depois de todo o amor que o Senhor já nos deu, depois de nos levantar, depois de nos tornar filhos dele, para onde nós iríamos? Claro que nem sempre é fácil seguir Jesus, mas onde nós iríamos? Então nós vamos seguir Jesus. O nosso desejo do coração vai dizendo isso: Senhor, o desejo do meu coração hoje é te seguir. Me ensina a te seguir. Me ensina a não desistir. Me ensina a não murmurar. Que o desejo do nosso coração seja esse, que sejamos firmes como Pedro. Nós cremos firmemente e reconhecemos: Tu és o Santo de Deus. Que assim seja. Deus te abençoe. Um sábado abençoado.